Olá, criançada! Bom dia, boa tarde, boa noite do Tio Milho! Bom dia, boa tarde, boa noite da Pipoquinha! Que maravilha estar aqui com vocês! Nós vamos aprender bastante coisa, nós vamos fazer um monte de coisas aqui! Ai, que legal! Mas, tio Milho, o que a gente veio fazer aqui hoje? Nós vamos aprender através das parábolas de Jesus, Pipoca! As Não é legal? Não é parábolas! legal? Mas o que é parábolas? É, boa pergunta. Bom, criançada, Pipoca, parábolas é um tipo de conto em forma de história que Jesus usava. Ele usava esse artifício para que ele pudesse fixar os seus ensinamentos, as pessoas que o cercavam e os seus discípulos. Entendeu? Ah, entendi, tio Milho. Mas como assim? Bom, deixa eu tentar explicar de uma forma mais tranquila. Pipoquinha, quando alguém te conta uma história e a história é muito interessante e você fica ali, você não fica prestando bastante atenção, Pipoca? Sim, eu presto muito. E quando você presta atenção que ele acaba aquela história te contagiou tanto que você guardou na sua cabecinha, depois você não consegue contar para outra pessoa? Sim, quando eu gosto de uma história, eu conto ela para todo mundo. E sabe por que você consegue contar ela depois que você ouviu? Porque você conseguiu guardar os ensinamentos daquela história. Aquela história era tão interessante que você prestou atenção em cada detalhe da história, mesmo que você não contasse da forma em que você ouviu, mas você entendia, né? Toda a trajetória da história e você conseguia reproduzir. E era isso que Jesus fazia através das suas parábolas com as pessoas que o cercavam. Deu para entender agora? Entendi, tio Milho. Então, é esse artifício que Jesus usava. Mas, tio Bom, mas vamos. Milho, que parábola a gente vai contar hoje? Boa. Hoje nós vamos começar com a parábola do semeador. Eu adoro essa parábola. Você já ouviu essa parábola? O semeador! Não, eu nunca escutei, Exato. não. Mas, tio Milho, o que Jesus tem a ver com o semeador? Por que ele conta essa história? Meu pipoquinha. Olha, você vai entender. Logo, logo você vai entender. Lembra que eu falei que ele fazia um comparativo? Ele contava a história, né? E era a história, não era conto de fada. Era a história do dia a dia daquelas pessoas. Então, você vai entender logo, logo. Eu posso começar? Pode sim, tio Milho, mas eu já vou avisando que eu vou interromper, porque eu gosto muito de saber das coisas. Como se eu não soubesse que você iria me interromper. Me surpreenderia se você não me interrompesse. Eu te conheço, pipoquinha. Bom, mas vamos lá. Eu posso começar agora? Pode sim. Bom, então vamos lá. Há 2021 anos atrás, quando Jesus ele caminhava com a gente, ele viveu entre nós, ele saía a pregar a boa nova por todos os lugares onde ele andava. E ele ia de várias cidades, de cidade em cidade, e cada cidade que ele entrava, ele atraía multidões de pessoas que vinham, cercavam ele com seus discípulos, o cercavam para ouvir as suas histórias, os seus ensinamentos e as suas parábolas, que já eram muito famosas naquela época. Então, Jesus, numa dessas cidades, onde ele atraía homens, mulheres, velhos, crianças, pessoas de todos os tipos, de todas as idades, vinham de longe para ouvir. Nesse dia ele sentou e ele começa assim: um semeador saiu a semear por todos os lugares. Porém, a primeira parte das sementes que ele semeou caiu na beira da estrada. Mas ali também não deu muito certo, por quê? Porque vinham os pássaros e comia as sementes, e elas não vingaram. Que judiação, tio Milho! Ele perdeu todo o trabalho dele? Não, ele não perdeu do trabalho, porque ele semeava em todos os lugares. Ele foi mais adiante e continuou semeando. Continuou semeando. As outras, porém, caíram bem no meio das pedras. Elas até nasceram, mas como não tinha terra, porque era pedra, não tinha terra, elas até cresceram até certo ponto, mas com o tempo também não aguentou e acabou morrendo a semente. Mas tio Milho, ele não viu que ele era pedra? Por que ele jogou a semente ali?
Por que, criaturinha? Eu não comecei dizendo que ele semeava por todos os lugares? Enfim. Mas, enfim, ele não desistiu, não. Ele continuou semeando. Ele continuou. Uhum. A outra parte da semente, no entanto, caiu no meio do espinheiro. Nos espinheiros, elas até nasceram, porque tinha terra. Ela tinha uma base. Porém, as raízes não ficaram muito fortes, porque elas foram sufocadas pelos espinhos, sem muita umidade, sem muito oxigênio. Elas até chegaram a crescer, mas também não vingaram e acabaram morrendo. Meu Deus, tio Milho. Mas aí ele não acertou uma. Mas então ele desistiu agora, né? Engano seu, filha. Ele não desiste nunca. E eu vou te uma hora, e a hora que acabar essa parábola, você vai entender por que ele não desiste nunca. Ele continuou a semear, continuou semeando. Essas, porém, caíram em terra fértil. Ah, isso? Já pensou se ele tivesse desistido? Essa caiu em terra fértil. Aí ela cresceu, ela começou a crescer viçosa, cresceu bonita, começou a dar fruto e produziu 30 por 60 por 120, deu muitos frutos e ele ficou muito feliz, porque ele não desistiu do seu trabalho. Viu só? Ai, tio Milho, que bom. Eu fiquei muito feliz por ele. Gostei muito dessa história também. Mas eu ainda tô com uma dúvida, tio Milho. Vai O falar. que Jesus queria ensinar para as pessoas contando essa história? Ah, eu adoro você porque você é curiosa e você gosta de aprender. Então, olha só como que Jesus ele usava esse artifício. Ele queria fazer um comparativo. E que essas histórias, como eu comecei falando, não eram contos de fada, era história que acontecia no dia a dia. Então, as pessoas já fácil ia identificar. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Pipoquinha. Você faz uma ideia de quem seria esse semeador da parábola do Cristo? Não. Pois é, Deus. Deus seria o semeador. E os terrenos por onde as sementes caíram? O que você acha? Você faz uma ideia? Não, tio Milho. Os terrenos são as pessoas. Então, aí que está o comparativo do Cristo. O que ele queria dizer com isso? Porque quando ele falou que a primeira parte caiu na beira da estrada, onde os pássaros veio e comeram a semente, e elas não vingaram, é semelhante àquelas pessoas que até ouvem os ensinamentos, mas não acreditam. Desiste logo e não creem, não querem saber e não creem. As que caíram no meio das pedras são semelhantes àquelas pessoas que até ouvem os ensinamentos de Cristo, né? Até entendem, gostam por um tempo, mas logo desistem, deixam de acreditar e só lembram de Deus na hora que estão bem no sufoco mesmo. Puxa As que vida. caíram no espinheiro, você vê? As que caíram no espinheiro, são aquelas pessoas que até ouvem os ensinamentos, aprendem alguma coisa, elas começam até a frequentar, a querer entender um pouco mais, mas logo são sufocadas pelas coisas do mundo, pelas pessoas que falam, isso é bobagem, isso, eu não acredito nisso, e aí elas pegam e desistem. Porém, as que caíram em terra firme, em terra fértil, são aquelas pessoas que entendem os ensinamentos, guardam no seu coração, procuram fazer o seu melhor, e aí sim elas produzem. A terra boa, elas produzem. É semelhante àquelas pessoas, assim como você. Você está ouvindo essa parábola e vocês, criançada, vocês já são terra boa. Por quê? Vocês estão querendo aprender e vocês estão querendo passar isso para frente. E era isso que Jesus ele quis dizer com essa parábola. Ele queria fazer esse comparativo. Então, se nós formos ver aonde nós estamos situados, vocês, principalmente vocês que são crianças, são a terra boa. São aquelas que estão ouvindo que vão multiplicar. Você entendeu agora? Entendi sim, tio Milho. Como Jesus era esperto, né? Falando Não era? dessa forma para as pessoas entenderem melhor. Olha, agora eu vou contar essa história para todos que eu conheço. Tá vendo como você é terra boa? Quando você fala, eu vou contar essa parábola para todas as pessoas que eu conheço, você também é semelhante ao semeador, que vai sair a semear, assim como todos vocês que estão ouvindo essa parábola, que estão entendendo. O que Deus espera de nós? Ele espera que sejamos pessoas boas, pessoas do bem, que ajudemos as outras pessoas com dificuldade, principalmente nessa época em que estamos, né? Separados por causa dessa pandemia. Tem tantas pessoas passando dificuldade,
né? Mas tem pessoas generosas, assim como a Casa de Meimei, onde tem a sopa, outras igrejas, outras denominações, que ajudam essas pessoas em dificuldade. Essas são semelhantes à terra boa. E vocês, criançada, aqui, né, com os seus espíritos, né, com seus coraçãozinhos puros ainda, vão multiplicar e dar 30 por 60 e por 120. E Jesus, ele termina essa parábola assim, ó, quem tem ouvido de ouvir, que ouçam. Então, você gostou? Vocês gostaram, criançada? E você, Pipoquinha, gostou da parábola? Eu não sei as crianças, tio Milho, mas eu gostei muito. Bom, então, fica assim. Hoje nós terminamos essa parábola, mas vão vir outras parábolas que vocês possam ter aprendido, ter compreendido e ter entendido o mecanismo que Jesus usava para que esses ensinamentos ficassem com a gente. Então, infelizmente, né, como tudo que é bom dura pouco, estamos indo embora. Então, tchau, um forte abraço a todos vocês do Tio Milho. E um tchau da Pipoquinha. Tchau, criançada, fiquem com Deus.